de como era o mundo no seu início. Massas gasosas, ar irrespirável, o solo impraticável. Essa foi a matéria-prima que nós tivemos e estamos habitando hoje. Era necessário passar por uma série de transformações, uma série de movimentos geológicos, sísmicos, para que a gente pudesse ter essa atmosfera de hoje respirável. Não foi produto do acaso. Se vocês quiserem chamar o acaso de Deus, podem chamar, ele não vai ficar triste com ninguém, não. A espiritualidade é sempre operosa, sempre trabalhando com os recursos que possui, sem mágica, porque às vezes a gente atribui aos espíritos condições mágicas. Não. Espíritos são almas que desencarnaram. Somos nós, com as nossas potencialidades. Nós vamos chegar no plano espiritual, nós não vamos chegar com algo que a gente não tem, aquilo que a gente possui. Lembram-se de uma passagem evangélica, quando acabam os pães, uma multidão imensa, e alguém chega para Jesus e faz o comentário e fala: escuta, mestre, os pães acabaram. Há muita gente para ser alimentada. E a pergunta de Jesus foi muito simples: quantos pães tendes? Ou seja, o que vocês têm para que a gente possa multiplicar? Então foi o mundo, foi assim. Os espíritos que aqui encarnaram também passaram por uma série de movimentos, tiveram apoio de capelinos. Vicente é muito bom nisso. Se alguém duvidar, pode perguntar para ele. Vicente conta toda a história para nós. Porque esse movimento, essa migração de espíritos com conhecimentos, trouxeram para nós o mecanismo eliciador, o provocador para que a nossa sociedade se constituísse. E quem teve a oportunidade de ler o livro Exilados de Capela, começa a perceber as migrações que foram feitas no nosso planeta, onde as populações foram deslocadas. Então, aí parece que o movimento é apenas físico, com deslocamento físico. O movimento, se ainda demoraria muito, como ainda vai demorar, porque nós não somos seres prontos, acabados, pelo contrário, somos seres inacabados. É como a nossa própria doutrina. Se alguém achar que a nossa doutrina espírita está pronta, está redondamente enganado. Porque a nossa doutrina espírita é uma doutrina dinâmica. Ela é uma doutrina de novos conhecimentos, e surgem a cada momento novos passos, novos momentos. Surgem novas oportunidades de conhecimento e de exemplificação daquilo que nós acreditamos. Então esse movimento foi feito, o homem migra, fixa, começa a fixar as populações e começa então o seu movimento evolutivo. Efetivamente. É claro que desde o seu aparecimento é o início desse movimento. O que acontece com ele? Ele começa a viver isolado, depois ele percebe que ele não pode viver só. Ele começa a se agrupar. Ele começa a juntar, a criar grupos, bandos. Início era bandos, com alguém que sobrepujava pela força, pelo grito. O homem começa a verbalizar as coisas, identificar e falar como as nossas crianças. Na psicogênese da fala,
onde ela identifica as coisas e começa a verbalizar. Então o homem está sempre criando. Chega num determinado tempo, ele começa a olhar para o cosmos e começa a tecer as suas considerações. Olha para as estrelas, para o fogo, para o ar, para a terra. Ele começa a perceber o que acontece em sua volta, começa a perguntar qual é a origem daquilo. Da onde que vem aquilo? Criam-se as imagens, os deuses, as referências de força que ele não controla. É o Deus do fogo, é o Deus da guerra, o Deus da paz, o Deus do amor, o Deus da beleza. Há uma significação em cada coisa, porque ele precisa ter essa referência paternal. E assim o homem caminha. Surge o povo judeu, que a sua diferença básica é a crença monoteísta, a crença num só Deus. A humanidade dá mais um passo. Começam-se a perceber que nós temos um Pai, temos uma causa. Kardec, mais na frente, vai dizer que nós somos o efeito dessa causa. Aliás, toda a codificação kardeciana ela se baseia exclusivamente na causa e no efeito, na sua essência. Alguém pode até enriquecer a nossa fala com outras observações, mas é causa e efeito. Foi isso que despertou Kardec. Mas esse povo que acreditava num só Deus também não tinha uma essência divina dentro de si consolidada. E muitas das vezes a gente ri daquele povo que saiu do Egito com a condução de Moisés, sai da escravidão a uma libertação, peregrina 40 anos no deserto, chega à terra prometida. Moisés, por via mediúnica, vai no Monte Horebe, da cadeia do Sinai, receber os 10 mandamentos. Quando retorna, bezerro de ouro, uma festa. Só faltou a Xuxa para apresentar. Tá. Né, Zé Amaral? É isso? Só faltou a Xuxa. Todo mundo está feliz? Está feliz, todo mundo batendo pau. Então vejam só, vamos raciocinar. 40 anos de sofrimento. Esse povo foi liberto, depurado, numa linguagem espírita. Foi depurado. Chega Moisés, o seu líder. Vai por via mediúnica receber os 10 mandamentos. Quando retorna, parece que não tinha acontecido nada. E a gente morre de rir, né? Nossa, como é que eles são? Nós fazemos hoje a mesma coisa, nós repetimos. Porque o nosso ciclo de compreensão é um ciclo que a dor interrompe e nos provoca a falta de fé. Quando alguma coisa vai mal, nós rejeitamos a palavra Deus. Deus não existe. Deus só está olhando para o meu vizinho, que está de carro novo. Não sei como. Eu trabalho tanto, nunca vi ele trabalhar e está de carro novo. Então aquilo começa a nos incomodar. Então a gente começa a perceber que nós repetimos ao longo das encarnações defeitos anteriores. Mas hoje nós temos algumas coisas diferentes. Por exemplo, você está dentro de casa, você tem uma coisa chamada computador que você fala com o mundo todo. Você está interligado hoje a uma cadeia global. Você hoje conversa com qualquer lugar do planeta, desde que você saiba algumas línguas básicas. Então a tecnologia está presente em tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando se ela não é excludente. Porque ela cria
um divisor, uma diáspora. Ela separa os mares de quem tem dinheiro e de quem não tem dinheiro. Nós temos hoje aquelas pessoas que têm acesso a tudo. Eu li um texto de Gilles Deleuze que ele falava o seguinte: você com um pedacinho de plástico, você viaja o mundo inteiro. Depois você trabalha a vida inteira para pagar o que você gastou com aquele plástico. Chama-se cartão de crédito. Você viaja, você não precisa de dinheiro para você fazer nada. Você pega aquilo, desde que você tenha crédito. É assim? Não adianta você pegar um cartão de crédito que é do outro, sair, você vão te prender, né? Desde que seja seu, na sua responsabilidade, você sai. Você viaja o mundo inteiro com um pedacinho de plástico, gente. Vamos parar para pensar. Se entra avião, supersônico, não sei. Você vai a Disney World, você vai visitar todo mundo. Vai lá dar deusinho pro Patinhas, tio Patinhas, Pato Donald, que belezinha, dá beijinho. Pronto. E deixa alguns dólares, naturalmente, né? Que aqueles irmãos lá são tão necessitados financeiramente, né, Zé Manuel? Então, nós visitamos o mundo dessa forma. Essas são as possibilidades de quem tem. E o que não tem? Fila para ser consultado, desmaios, mau atendimento. Por que nós somos espíritas? Por que nós fazemos a campanha do quilo? Quando hoje, dentro de casa, você faz compra para o computador no supermercado. A tecnologia é ruim? Não. Seria uma grande bobagem nós falarmos ou afirmarmos uma coisa dessa. Mas para quem que nós estamos criando a tecnologia? Para servir a quem? Na Lei de Progresso, no Livro dos Espíritos, diz que os povos mais adiantados servem para ajudar os mais necessitados. Está escrito, resposta dos Espíritos. Então nós ficamos pensando, o que isso está gerando hoje? Qual a responsabilidade? A reencarnação vai mostrar para a gente como é que isso está acontecendo. Porque hoje o que acontece? E as crises emocionais que nós temos? A competitividade. Hoje, um jovem de 30 anos está sujeito no mercado de trabalho não existir mais. Pessoas da minha idade com 47 anos, se alguém duvidar, eu tenho carteira de identidade. O pessoal olha para mim e fala, 47, nossa, eu tenho carteira de identidade ainda. Então, 30 anos de idade, a pessoa já está excluída. Hoje. Então a gente vai chegar em que nível? Como? Como alimentar essas pessoas? Nós fazemos um trabalho básico, simples de fazer. Já viram falar uma coisa chamada campanha do quilo? Acho que ninguém nunca ouviu falar nisso. Campanha do quilo? Já viram falar nisso? A pessoa sai domingo de manhã, sábado, mocidade à tarde, né, normalmente. Jovem é muito mais animado, sol quente, 2 horas da tarde, chega o jovem na sua casa, boa tarde, campanha do quilo, assim, com aquela alegria toda. Nós temos que ser domingo de manhã, temperatura mais amena, aquele negócio todo. A resistência não está tanta, né, Vicente? O que acontece? Então, nós saímos para recolher de quem tem um pouquinho em excesso e distribuímos para quem não tem nada. É uma tarefa desse tamanhozinho de pequenininha, mas que faz um bem para quem não tem. Então, se adianta falar com ele que tem o site dele na internet e tal, ele vai entender isso. Nós somos mais de 100 milhões de miseráveis que passam fome. Nós somos pessoas que, muitas de nós, até nossos irmãos consanguíneos, vão desencarnar sem conhecer uma tomografia computadorizada, um equipamento desse, para nem ter ideia do que é isso. Ou de um curso superior. As chances para que ele vença
igualdade, fraternidade. Talvez funcione na França. Porque nós aqui ainda precisamos trabalhar muito. Então esse produto, que é o ser humano, é o produto do espírita. O nosso produto, é claro que nós precisamos de uma penicilina, de Fleming. Quando descobre a penicilina, quantas mortes começaram a ser evitadas? Mas surge a tecnologia da falsificação do remédio. Então você vende o remédio para quem precisa, que está com câncer, que está morrendo de câncer, e está tomando remédio falso, para ganhar mais dinheiro. Gente, é assim. O jogo é esse. Será que a encarnação nossa vale a pena ser assim, desse modo, dessa forma? Será que nós escolhemos assim? A gente vive estarrecido. Às vezes você está caminhando no meio da rua, alguém chega perto de você e te assalta. Aí você reclama: cadê a segurança? Cadê isso? Cadê as oportunidades que nós temos que criar dentro do nosso produto social? Se nós não modificarmos, primeiro a gente, não o governante, porque não adianta eu modificar o governante se eu não sei amanhã escolhê-lo. Se eu não tenho uma estrutura, se a minha casa não for construída em cima de uma rocha, ela é construída em terrenos de areia, no levar vantagem. Eu quero levar vantagem com quem? Com quem que eu posso falar, que eu posso dar alguma bola para que eu possa conseguir aquilo que eu preciso? Esse é o raciocínio. Então a modificação, a convivência tecnológica, ela é ótima, ela é maravilhosa, mas a pergunta básica é para quem que ela é feita. Hoje as indústrias, meus queridos irmãos, elas estão diminuindo o pessoal interno. A tecnologia avança. Hoje, por exemplo, eu vi num canal desse de TV fechada, que numa linha de produção de 300 pessoas trabalhavam 12. Isso vai avançar. Aí alguém disse o seguinte: olha, a indústria do futuro terão dois elementos básicos: um cachorro, um cão, aquele que faz uau-uau, e um homem. Aí alguém pergunta: mas como um cachorro e um homem? O homem para alimentar o cão, e o cão para não deixar o homem chegar perto da máquina. Falei só. Senão ele vai estragar. Se bem que a máquina é produto da inteligência, do atributo principal do espírito, que é a sua inteligência. Que é a diferença básica que nós temos em relação aos outros. O atributo da nossa inteligência. Então, meus irmãos, sociedade tem que ser repensada. Se o nosso governante está ruim, tudo bem, vamos trocá-lo, mas vamos trocar primeiro os nossos valores, que precisam ser alterados. A nossa forma de pensar. Porque não adianta você trabalhar com alguma coisa hipotética. Eu sempre discuto muito com Márcia a questão do real. Nós temos que trabalhar com a nossa possibilidade. O que é que eu tenho, que eu posso fazer dentro do meu espaço interno? Então, se eu sou egoísta, se eu falo muito, se eu faço muita fofoca, eu tenho que parar. É básico, é compulsivo às vezes. Tem gente que fala sem parar. Você conta uma coisa para a pessoa, ela está repetindo. É a dessa que é 1º de julho, toda contando, 1º de junho, né? Contando para todo mundo: fulano, está sabendo a maior? Não, ciclana, pronto. Quando chegar com Goiás, está todo mundo sabendo. Aí sai no informativo do jogo: não. Quando você chega no centro espírita, já estou sabendo. Já estou sabendo. Não precisa E eu vou rezar muito pelo meu irmão. Aí chega o irmão, todo mundo olha para mim: não, é ele. É ele. Não falei? Não falei? Olha lá, olha a cara dele.
Nunca me enganou. Aquilo é obsessão pura. Olha o cabelo dele, branquinho, para cima. Aquilo é obsessor. Gente, é assim. Uma vez alguém comentou determinada coisa de um companheiro. Eu falei, por favor, vem cá. Vai falar para ele. Fulano está falando uma coisinha sua aqui, por favor, chega aqui. Repete para ele o que você falou dele. Ele está precisando saber. Não era bem. Eu sei que não era bem isso. Então você fala o que você queria falar, porque eu entendi assim. Ele não sabia onde é que ele botava, ele não podia me ver depois, né? Ele olhava para mim, ficava vermelho e saía correndo. Gente, se a gente não conseguir lidar com as coisas mais simples da gente, língua, ouvido, as cinco percepções básicas nossas, não adianta a gente falar em viagem à Lua. Porque que os grandes filósofos olhavam para o cosmos e se deliciavam com aquilo, o homem consegue hoje navegar no espaço. Já estão até nos Estados Unidos vendendo cota em 2000, não sei quanto. Tem gente que já morre congelado, já fica congelado. Só que reencarnar friozinho, né? Olha lá, friozinho. Vai lá. Então, tecnologia é uma coisa ótima. Ninguém consegue viver sem geladeira, consegue? Você consegue viver sem geladeira? Não. Isso já está na nossa cultura. Agora, vamos combinar, de 8 às 9, todo mundo desligar os aparelhos para economizar energia. Contam as casas que vão desligar. Fala, fulano desligou? Então vou deixar o meu também. Se fulano não desligar, aí liga, mamãe, você desligou a geladeira? Não, mãe. Então também não vou desligar não, tchau, pronto. Todo mundo quer a sua desculpa. Todo mundo quer o seu desculpismo para poder referendar a sua vida. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer no outro aquilo para a gente poder achar que o outro está errado, por isso que eu posso fazer. Há uma inversão de valores aí. É o momento de a gente refletir na nossa vida, nas nossas questões. Quanto de nós saímos angustiados por uma questão básica nossa, que é a sobrevivência, que é o trabalho. Que a gente tem dificuldade de relacionamento com o nosso chefe, com os nossos companheiros de trabalho. Tem um amigo meu que é espírita, e ele trabalha num jornal evangélico. Semana de Kardec ele entra mudo. E os evangélicos ficam assim, vão falar daquele demônio, aleluia, fala irmão, e começam. E ele fica, coitadinho, caladinho. Eu falo, Luiz, acho que eu vou falar. Ele falou, irmão, você precisa falar, verbalizar, você está numa contenda, você precisa do seu emprego, não precisa, como é que é isso para você? Eles vão te ouvir? Porque de repente você fala com uma pessoa, a pessoa não te escuta. Dentro de casa, graças a Deus, em lares espíritas, isso não acontece. O marido vai falar com a esposa com o marido, todo mundo fica atento quando o outro está falando. Olhando, pode falar, alma gêmea. Flora, eu queria falar sobre algo muito importante que nos acompanhou desde nosso lar, que é o nosso rebento. Rebento, porque ele arrebenta as coisas. Meus irmãos, nós não sabemos nem escutar os mais próximos. Dentro de casa, conta nos dedos quem consegue cumprimentar o outro de manhã. Não falem que eu falei. Quando as pessoas acordam, olham para você, você olha para elas, naturalmente que no lar espírita é mais fácil, porque alguém fala paz e alegria,
E o outro responde: que Jesus te abençoe. E os espíritas vão trabalhar tranquilamente. Mas em lares que não são espíritas, normalmente as pessoas nem se cumprimentam. Passam, vão trabalhar com cara fechada. Alguém fala de manhã: onde é que você vai? Você não está sabendo? Que eu trabalho, 8 horas eu tenho que chegar lá. Você não está vendo que tudo isso aqui que a gente está comendo aqui é fruto, aqui, suor, e está mesmo. Meus irmãos, claro que lar espírita não é fofoca dos outros, né? Assim, a gente está contando isso, o que acontece com as outras religiões, que a gente já entendeu o outro. Porque a gente já sabe que os companheiros ou são de provação, ou são de missão, tem aqueles de confrontamento. Eu digo que nós conquistamos os amigos que ainda não foram conquistados. E dentro de casa é o nosso maior problema. As angústias que são colocadas no consultório, elas não são das coisas exteriores, não são da televisão, da TV a cabo, não são isso não. São o problema do filho que já está na droga. O filho que já está na droga. O filho que de lar espírita, o filho já está percorrendo outros caminhos. Aonde que está o questionamento disso aí? Aonde que está o nosso trabalho? E vai ter que aumentar, porque é pouco. Se a vida está trazendo a diversidade, o trabalho, nós não temos outra solução. O espírita já entendeu que sem o trabalho ele não consegue sobreviver. O exterior e principalmente o interior. Porque quantas pessoas que vocês já estão cansados de ouvir a palavra reforma íntima, a gente fala: ai meu Deus do céu, eu já ouvi, tem gente que sabe decorado isso. Reforma íntima é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Tem gente que conhece o evangelho já que nem os evangélicos. Traz o conhecimento, mas não traz a transformação que esse conhecimento tem que trazer. Se nas pequenas coisas a gente fala: eu nasci assim, vou continuar assim. Kardec, aos 50 anos de idade, então ele já estava feito, ele não podia mudar. Ele já estava com a coisa toda definida, toda organizada, tudo prontinha. Ele era um homem de ciência. Ele se propõe a codificar a doutrina espírita. Então nós somos os seres que nós recomeçamos a cada dia que nós acordamos. O nosso desafio maior é o acordar e fazer melhor do que ontem. Esse que é o nosso grande desafio. Porque senão a gente não vai suportar, a gente vai ter uma neurose fóbica, a gente vai ter a síndrome do pânico, a gente não vai poder conviver com as pessoas. Tudo que a gente procurar, a gente não vai encontrar, porque essa pulsão que está dentro de mim, ela está desordenada, ela não tem função, o meu desejo está multiplicando a sua intensidade. Está desordenada. Então, como fazer, meus irmãos? O autoconhecimento, como o título da nossa exposição, é que nós devemos primeiro compreender a vida, para depois a gente transformá-la. Eu só transformo se eu compreendo, não há como eu modificar isso. O que é ser bom? Para que ser bom? Para que conviver com tudo isso? Para que eu vivo? Alguém me disse hoje que ela não estava desejando viver. Mas esse é um sintoma atual da nossa sociedade. As nossas casas espíritas vão ficar mais lotadas. Porque a busca em outras religiões, às vezes para o nível evolutivo desse espírito, já não atende mais. Eu estava conversando com o nosso querido irmão Zé Amaral aqui na entrada,
A gente estava sempre brincando, uma pessoa que tem uma verbalização fantástica, um humor saudável, eterna, sempre procurando o melhor. Então não tem motivo para ficar triste, não. Ele estava falando da esperança, da vida. Nós valorizamos a morte, mas esquecemos da vida. Nós valorizamos que quando eu desencarnar, quando eu fizer isso, quando eu chegar no... Não! Você está neste real. Você não está desencarnado, você é espírito. Você está aqui como alma, como ser em transformação, mutante, vibrante, pulsante. É isso que nós somos. É necessário que a gente compreenda que essa dinâmica, ela tem que nos alimentar a cada dia. Que a nossa esperança se renova a cada momento da nossa vida, a cada tombo que a gente leva, a cada esfarinhamento do nariz no chão. É o momento de nós reerguermos e caminharmos. Emmanuel diz o seguinte: carrega o teu fardo, arraste 1 milímetro por dia, mas caminhe. A felicidade não é desse mundo. Claro, quando Jesus coloca isso para a gente. Que mundo é esse? Não é do mundo exterior, mas é do mundo interior. A felicidade nossa não pode ser verbalizada como uma referência de conta bancária, que isso não nos dá, não nos assegura o nosso bem-estar. Senão um nível de suicídio entre pessoas que têm uma condição social melhor, não haveria. E hoje a gente se depara com a insatisfação de vida em todos os níveis, porque falta Deus dentro de nós, sim. A ausência de Deus dentro de nós é uma realidade. Não é você abrir o peito e falar, Deus está aqui dentro. Não, é você agir com esse Deus que habita dentro de você, em conformidade com Ele. Chame o nome que você quiser. Mas essa força divina que os nossos índios, nossos antepassados, as pessoas de crenças diferentes da nossa, sabiam da existência de alguém e de uma vida além da vida. E isso é inegável. E ninguém plantou história da carochinha na cabeça de ninguém. Essa essência divina nos pertence. Esse é um atributo nosso. Nós temos um Pai, sim, mas nós não devemos entregar que Ele resolva todos os nossos problemas que nós criamos. É necessário que a gente assuma a nossa condição de devedor quando devemos e assumimos e caminharmos e melhorarmos a nossa existência. Porque não adianta a gente ficar julgando o outro, adianta. Fulano é assim, ciclano é assim. Deixa que a vida toma conta dele. Vamos cuidar da gente. Vamos cuidar para que a gente possa transformar a nossa vida numa possibilidade real, feliz. Ah, mas eu não estou ganhando nada. Vamos procurar ganhar mais. Vamos ter a nossa criatividade. Ah, mas a minha vida é muito difícil, a minha família é muito difícil. Você já viveu sem família? Você já pensou o que é ser órfão? A gente reclama tanto do papai e da mamãe da gente, de repente você perde alguém que você ama, do convívio do lar, você já não tem mais. E como é que é a sua vida? E a angústia da perda, como é que fica? Como é que você vai viver? Você vai morrer? E seus filhos? Como é que fica? Hoje eu tive contato com uma senhora, que ela passou e disse assim, olha, em 92 eu perdi meu filho, tinha 20 anos, um jovem belíssimo. Ela disse o seguinte, olha, com a morte do meu filho eu aprendi a amar, a sonhar, a ter esperança. Eu levei um choque, né? Que a gente é espírita até determinado ponto, né? Mas antes de tudo a gente é pai. Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou aprender com a morte do meu filho? Primeira pergunta que você faz.
E ela disse isso com muita serenidade, com muita segurança e com muita dor. E com muita alegria. Então ela apresentava para a gente que os desafios sempre têm alguma coisa trazendo e buscando e melhorando e criando e fazendo. Esse é o nosso desafio. Porque senão não tem sentido a encarnação, gente. Se a vida que a gente tem não trouxer o aprendizado, mas não é o aprendizado do lamento, que a gente escuta tanto em casa espírita, tanto no consultório. Ah, esse é meu karma. Lá em casa tem um karma. É ele. Ele chega e fala, ela é meu karma. 22 anos de casado. Nossa. Jesus acende a luz. É fogo. Eu sempre brinco que karma, quando a pessoa está nervosa, você fala, karma aí. Karma. É difícil a gente enfrentar as nossas deficiências. E quando alguém comenta para a gente que nós somos falhos em determinadas coisas, mas não é comentar depreciativamente, não. É buscando te levar. Buscando aquela mão, sabe que é aquela mão que a gente precisa quando a gente cai? Por erros, por compreensão diferente da vida, por falhas pessoais. Todo mundo está sujeito a isso. Que alguém não é que alguém te carrega no colo, não. Te dá a mão e fala, companheiro, casca fora. Continua caminhando. Que você se depara com uma realidade que você acha que você é uma coisa muito maravilhosa. Você é uma coisa maravilhosa. Mas você precisa melhorar mais. Na casa espírita, então, gente, se alguém falar que a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente nunca mais volta. Tem um amigo meu que já frequentou 42 casas espíritas em Belo Horizonte. Todas elas erradas. Eu falei, gente, como é que o espiritismo aqui está retrógrado? Só ele que está certo, as 42 erradas. Alguma coisa precisa ser modificada. Então, o nosso pensamento é um pensamento simples, bastante real, nada de fantasioso, mas altamente eficiente. É a compreensão de você mesmo. É a compreensão da sua vida. Se a sua esposa não é falar uma Brastemp, não tem jeito. Algo que você imaginava, quem sabe você também como esposo, não é aquilo que ela também imaginava. Porque a gente quando namora é um, quando noiva é outro, e quando casa é uma pessoa completamente diferente. Aí nós apresentamos. Que no início você até puxa a cadeira, não é assim? Quer sentar? Peraí. Eu falei, não, gente, pessoa educada. Aí puxa a cadeira para você. Dia de noivado, namorado. Te dá rosas. Ela chega, abraça as rosas, põe na mãe, tá vindo? Aí, ó, papai já fez isso com você? Aqui, ele é ótimo, mãe, aqui. É aquilo que você pediu para Deus. Eu também. Vai sair de carro, abre a porta. A pessoa entra, ela fecha a porta. Perfeito, cavalheiro. O encantamento está aí. Porque tem uma fase do namoro que é interessante. Se você falar mal da pessoa, a pessoa briga com você. Eu falei, gente, ele torce para o Cruzeiro. Eu falei, mentira. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele é pessoa normal, não tem problema nenhum, não. Você chega numa fase, você fala assim, olha, mas ele é uma pessoa que ele sai, ele não é espírita, que espírita só bebe água fluida. Então, de novo, ele sai com os amigos, fica até tarde bebendo lá, não sei aonde. Ele só passa lá assim, 11 horas da noite, sai 6 horas da manhã, rapidinho. Muito rápido, sem problema nenhum. Noiva.
Ela chega perto do carro, ele olha, está parada na porta, esperando gentilmente. Ele abre a porta, ele olha por lá e tal. Ele olha. Não vai abrir? Ah, é, tá, abre a porta. Tá bom aí? Tá. Já começa a esquecer. Casa. 1 ano de casado, benzinho, tá bom, boa noite, tá. 1 ano. Dia do namoro. Aniversário de namoro. Ela já até preparou o jarrinho, bonitinho. Nossa, assim, lindo assim, ó. Deixa tudo prontinho. Chega de noite, chega em casa. Já passou o Jornal Nacional, bem? Não passou nada, não? Futebol? Tem futebol hoje? Não. Você não está sabendo que dia é hoje, não? Hoje, 23 de julho. Não é possível que você esqueceu. O que foi? Tem alguma conta para pagar aí? Não! Uma conta para pagar. Não é isso. 23 de julho não faz você lembrar nada? 23 de julho, não, a queda da Bastida não é. Gente, ela falou, hoje é dia do nosso aniversário. Eu falei, bem, mas é hoje o seu aniversário? Não, nosso aniversário de namoro. Eu falei, mas faz tanto tempo. Também não tem cabeça para isso e tal. O encantamento começa a se perder. E nós também relaxamos. Porque nós não cuidamos um do outro. Depois de um determinado tempo, as coisas tornam-se quase que irreversíveis. Não vamos julgar relacionamentos, não temos essa capacidade. Não temos. Mas que cada um de nós hoje, a gente fica um pouquinho mais atento ao cuidado com o outro e consigo mesmo. O cuidado de poder caminhar e saber que nós somos amigos que conquistamos na nossa evolução. Ninguém nasceu amigo do outro, não. Nós estamos conquistando essa amizade, a fraternidade. Nós estamos dentro de uma casa espírita nos esforçando. Como que nós somos diferentes? Outro dia eu estava vendo que metade de um estado, ele foi queimado por alguma inconsequência. Nós não sabíamos apagar o fogo do estado. Nós não tínhamos recursos tecnológicos para apagar fogo. Princípio elementar da vida, fogo. Olha como é que a gente tropeça nas coisas. Em compensação, alguém dentro de um gabinete em Brasília, ar-condicionado, tranquilo, tecnologia toda solar, mas impossível de controlar uma chama desgovernada. A natureza nos ensina muita coisa. De repente, chove-se muito, inunda-se as coisas. Nós não temos controle. Edifícios caem. Eu não gosto de previsões apocalípticas, que eu acho isso uma coisa terrível. Eu prefiro trabalhar, conviver bem o dia de hoje. Porque não adianta a gente falar daqui 10 anos a gente vai morrer. Que coisa chata. Pode tirar um ano e falar, está faltando um ano para mim morrer mesmo. Não tem problema. Não, gente. A nossa perspectiva é outra. Porque nós temos as vidas sucessivas, hoje já estão tendo relatos científicos de vivências passadas. Não vou falar de vidas anteriores, não. Mas de vivências passadas. Gente com responsabilidade. Não é pessoas que fazem regressão. Isso está em moda hoje. Não é isso? Que nem a palavra globalização. Ah, hoje o mundo está globalizado. Para quem tem, para quem não tem, é difícil. Então a palavra regressão hoje, ela tem que ser dita e ser falada com muita propriedade, com muito cuidado. Porque com toda essa tecnologia, de repente você volta num momento da vida da pessoa que tem a bênção de esquecimento, e aquela pessoa, o caminho dela seria uma casa de saúde mental. Ela está irremediavelmente perdida, alienada nessa encarnação.
E eu já trabalhei em um hospital psiquiátrico. Eu sei o que eu estou falando. E nós espíritas devemos estar com muito cuidado de não acharmos que todas as pessoas que chegam na nossa casa estão com problema mediúnico. Não é assim, não. Com toda essa tecnologia que nós temos aí, é bom que a gente saiba utilizar para o bem-estar do homem, para que ele possa estar cada vez mais feliz consigo mesmo. Meus queridos irmãos, nós vamos interromper a nossa fala. Nós gostaríamos de... Não trouxemos nada de novo. Nada. O Evangelho está colocado, ele é trazido para a gente, e a cada vez que a gente olha, a mesma frase, o mesmo versículo, a gente entende diferente. A vida está repetindo os seus ciclos. E a cada dia, que bom que a gente tem uma percepção diferente dessa vida, para que ela não caia nas coisas monótonas, na repetição, na rotina, que é extremamente desagradável você ser uma pessoa previsível. Porque você pode ser uma pessoa que irradia sempre para o outro alguma coisa boa. Aquela pessoa que chega perto de alguém que modifica o ambiente. Você chega na fila do banco e começa a falar assim: nossa gente, que banco ruim esse aqui, né? Olha que filão. Nossa senhora, não sei como é que a gente dá conta de ficar nesse... Todo mundo fica com a cara assim. É mesmo? Olha o banco danado esse aqui, né? Eu não vou falar nem o nome dele para não ser, né? Depois é uma ação, né? É ruim. Mas vocês podem escolher mentalmente, por favor, não falem. É diferente. Quando você chega e começa a conversar conversas edificantes. Eu gosto muito daquele capítulo 5 de Mateus, quando ele fala que Jesus abria a boca ensinando. É só a gente fazer a mesma coisa. Quando Jesus olhou para aquela multidão toda complicada, desesperançada, Mateus começa assim: e Jesus abria a boca ensinando. Ele começou: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. A gente quer brigar com todo mundo, a gente quer dar conta de todo mundo. Vamos dar conta da gente, e que esse Evangelho ele possa ser o fator de transformação, sim, não do outro, mas da gente. Não do seu esposo, da sua esposa, da sua avó, da sua tia. Eu não vou nem falar a palavra sogra, né? Porque vai complicar. Tem gente que fala assim: ela falou que eu era filho no início. Depois, Jesus acende a luz. Meus irmãos, muita paz. Que eu reitero o agradecimento ao Gilmar, aos amigos que eu pude rever, esses companheiros tão dedicados da doutrina que a gente se espelha para continuar caminhando. Muita paz, muita alegria, e que a nossa vida seja sempre um renascer, sempre uma busca maior, de objetivos maiores, e que quando a gente dominar essa tecnologia, como a gente acha que um dia conseguirá, que a gente possa revertê-la para quem sofre, tanto quanto a gente. Muita paz, muita alegria, muito obrigado a todos.